Senhoras e senhores, bom dia. Inicia-se nesse momento a cerimônia de abertura do Fórum Permanente, A Cidade em Disputa. Em síntese, esse fórum tem por objetivo discutir elementos centrais sobre o processo político, econômico, cultural e ambiental de produção do espaço e sua desigualdade de distribuição, assim como os caminhos que poderiam ser adotados por organizadores sociais, movimentos sociais e agentes públicos para enfrentar essa questão. Os fóruns permanentes e interdisciplinares são realizados pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. A organização deste fórum está a cargo da Faculdade de Engenharia Civil, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Instituto de Geociências, Laboratório de Estudos Urbanos, Núcleo de Estudos de População, Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, Instituto das Cidades, da Universidade Federal de São Carlos, e o Centro de Estudos do Desenvolvimento Econômico do Instituto de Economia da Unicamp. Os fóruns permanentes são transmitidos ao vivo pela Diretoria de Cultura, órgão ligado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pela internet. Para compor a mesa de abertura, convidamos o professor Dr. Marcelo Nóbio, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Professora doutora Muriel de Oliveira Gavira, assessora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, e neste ato representando o professor Fernando Hashimoto, Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Unicamp. Doutora Carmen Lúcia Rodrigues Arruda Malu, diretora da Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. Professor Dr. José Marcos Pinto da Cunha, docente do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e organizador deste fórum. Vamos sentar. Aproveito e agradeço a todos os docentes, diretores, funcionários da Unicamp. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. José Marcos Pinto da Cunha. Bom dia a todas e todos. Saúdo o magnífico reitor, professor Dr. Marcelo Nóbio, a minha colega, professora doutora Muriel Gaviri, assessora da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Culturais, Carmen Lúcia Rodrigues Arruda, nossa estimada Malu, diretora de Cultura. Se me permite, também gostaria de saudar representantes dos diretores de alguns institutos que são nossos parceiros, como o professor Roberto do Carmo, o coordenador do NEPO também, Alberto Jacobi. Também saúdo a todos os palestrantes convidados, não é? Saúdo também todos os estudantes aqui presentes, servidoras e servidores, amigos e amigas, senhoras e senhores, que tenhamos todos um bom dia. Resolvi começar a minha fala com agradecimentos, já que estes, ao meu ver, são essenciais para valorizar e reconhecer o trabalho e empenho de muitas pessoas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente aos meus e minhas colegas de jornada, não é? Docentes e pesquisadores de várias unidades daqui da Unicamp, pelo esforço empreendido para que chegássemos até aqui. Também agradeço à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Culturais pelo irrestrito apoio dado à organização do evento. E, nesse sentido, também devo um agradecimento todo especial à Sônia Massariol, da Diretoria de Cultura, e ao NEPO, pelo apoio me dado até aqui, em especial pela servidora Elizabeth Fernandes. Todas essas pessoas não pouparam esforços para que tudo o que teremos ao longo desse dia fosse o melhor possível. Eu considero os fóruns permanentes uma das mais eficientes formas de aproximação da universidade com o público em geral,
Portanto, o seu papel, no meu entender, é fundamental como estratégia para saltarmos os nossos muros acadêmicos e interagirmos com vários outros segmentos da sociedade. Saúdo, portanto, professor Marcelo, a administração da Unicamp por manter, incentivar e aperfeiçoar este tipo de atividade. Na verdade, esse seminário surge como uma continuidade de outro realizado em abril de 2017, intitulado O Direito à Cidade, e que, para nossa alegria, contou com um público poucas vezes visto nesse centro de convenções. Para além da importância dos convidados naquele momento, acredito que o sucesso daquele evento deveu-se, em muitos sentidos, ao apelo e desafios trazidos pelo tema. Pois bem, consideramos que várias questões precisavam ser aprofundadas e discutidas com a sociedade, razão pela qual resolvemos propor esse novo fórum. Na verdade, a intenção do grupo que organiza esse seminário, como vocês viram, formado por vários institutos e centros de pesquisas, é dar continuidade a uma atividade de extensão que articule as reflexões acadêmicas sobre o processo de produção das nossas cidades com os esforços da sociedade civil organizada e do poder público, de forma a atuarmos mais direta e efetivamente na busca de caminhos para enfrentar uma das mais importantes dimensões das desigualdades sociais existentes no país, ou seja, o acesso à terra urbana. Nesse sentido, peço licença, não posso deixar de externar minha tristeza e solidariedade com as 15 vítimas e respectivas famílias de mais uma das muitas tragédias que assistimos na comunidade Boa Esperança, em Niterói. Apesar do impacto imediato que eventos como o da semana passada nos causa, minha sensação é que a sociedade rapidamente os naturaliza, os incorpora como algo que pode passar. Mas todos aqui nesse auditório sabemos que não é bem assim e não deveria ser. É bem verdade que, como enfatiza a David Harvey, o direito à cidade diz respeito a algo muito mais amplo que o acesso a uma moradia digna. Para o autor, cito o autor, trata-se muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recursos que a cidade incorpora, é um direito de mudar, de reinventar a cidade de acordo com os nossos mais profundos desejos. Por uma feliz coincidência, em 31 de outubro se celebrou o Dia Mundial pelo Direito à Cidade, data instituído pela Plataforma Global de Direito à Cidade, um projeto financiado pela Fundação Ford, iniciado em 2014 num evento em São Paulo. Esse grupo, formado por diversas instituições de várias partes do mundo, define o direito à cidade como o direito de todos os habitantes, presentes e futuros, os permanentes e temporários, a habitar, utilizar, ocupar, produzir, governar e desfrutar cidades, povos, assentamentos humanos justos, inclusivos, seguros e sustentáveis, definidos como bens comuns essenciais para uma vida plena e digna. Segundo esse grupo, a inspiração decorrente da obra seminal de Henri Lefebvre abre os pensamentos e faz o chamado à ação coletiva, levando a pensar o direito à cidade como uma utopia ou bandeira política aglutinadora de reivindicações e lutas urbanas contra as expressões espaciais do domínio do capital financeiro excludente e segregador. Não obstante o grande alcance desse conceito, me permito focar apenas em um problema básico enfrentado pela população residente, especialmente nas periferias pobres, nos assentamentos regulares, nas favelas, nas ocupações, etc., qual seja a moradia digna. Infelizmente, até hoje, no Brasil, não se conseguiu fazer frente a essa questão. É bem verdade que, como mostram alguns autores, as nossas periferias mudaram muito, e, de fato, não são as mesmas que observávamos no passado, mostrando-se muito mais heterogêneas, em alguns casos, deixando de ser o lugar do não-não, ou seja, da ausência de tudo. No entanto, basta circularmos por nossas cidades, em particular nas áreas mais distantes dos centros, para constatarmos que a velha e tradicional periferia persiste e, pena, ainda mantém em boa medida suas condições de precariedade, não apenas em termos de infraestrutura, mas também quanto à mobilidade, qualidade de serviços, condições de propriedade da terra e etc. Se, por um lado, a Constituição Cidadã de 1988, em seu artigo 5º, inciso 22, garante o direito à propriedade, por outro lado, no inciso seguinte, ela reza que,
abro aspas, a propriedade atenderá à sua função social. Mais adiante, no artigo 170, a Constituição deixa muito claro que, abro aspas, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim, enfatizo, assegurar a todas a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Observado alguns princípios, entre eles, de novo, a propriedade privada e a função social da propriedade. Ou seja, se o direito à vida digna e a justiça social também é preceito constitucional, portanto, a questão relativa à propriedade imobiliária, que sabemos é um dos grandes desafios enfrentados pela população de baixa renda, torna-se, ao meu ver, uma questão chave na busca por cidades socialmente mais justas e desiguais. Estamos em um momento difícil de nossa história democrática, em que, por exemplo, os movimentos sociais e os avanços que esses obtiveram, mesmo que não tenham sido muitos, estão sendo questionados e, por que não dizer, até mesmo ameaçados. O acesso facilitado à terra urbana, a uma moradia digna e o direito a viver a cidade em toda a sua plenitude parece estar cada vez mais difícil de alcançar em uma sociedade capitaneada pelo mercado e a financiarização da cidade, quase sempre sem uma mediação ou regulação adequada por parte do Estado. Acredito que este evento poderá nos ajudar a pensar sobre estas e outras questões. Buscamos reunir pessoas que nos pudessem levar a uma reflexão e compreensão da realidade vivida em nossas cidades, de forma a pavimentar um caminho pelo qual seja possível resgatar uma das muitas dívidas que temos com a população menos favorecida. Tenho certeza de que preparamos esse evento com muito carinho e esperamos que todos gostem e aproveitem. Muito obrigado e tenham um bom evento. Convidamos para fazer uso da palavra a doutora Carmen Lúcia Rodrigues Arruda, a Malu, diretora da Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. Bem, bom dia a todos e todas. Bom dia às pessoas que estão aqui à mesa, especialmente. Eu estou aqui pela Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, que, com muita honra, no meio do ano passado, a gente recebeu a incumbência de organizar estes fóruns permanentes. Estes fóruns, eles antes, inclusive, tinham a coordenação do próprio professor Zé Marcos, que está aqui com a gente agora. E, neste ano de 2018, este é um programa da Unicamp que está completando 15 anos de realização. Então, os fóruns são uma importante iniciativa, um importante programa da universidade, justamente para que esse diálogo com a comunidade se realize por meio das pesquisas que se retroalimentam nesses debates e nessas discussões e que também levam muito daquilo que está sendo discutido e produzido dentro da universidade para toda a sociedade, né? E esse é um papel importantíssimo da nossa universidade. Inclusive, um parêntese, uma brincadeira, mas nós ganhamos um bolo que à tarde vai ser servido no café para todos, então acho que é importante sinalizar por que a gente vai ter esse bolo, porque nós estamos, de fato, celebrando, e acho que temos que cada vez mais celebrar aquilo que temos de bom, né? Esses 15 anos de realização desse programa. E, dentro da Diretoria de Cultura, isso se tornou um programa prioritário, uma vez que a própria Diretoria de Cultura, que foi criada no ano passado, foi criada com esse conceito de cultura, em que a gente pensa dessa forma ampla, transversal, a cultura para além das artes, que são uma linguagem muito importante da cultura, mas a cultura muito mais pensada como direito, como formação cidadã, né, e, inclusive, como geradora de renda para populações. Portanto, este fórum, hoje, para nós, é muito caro e muito precioso, quando nós pensamos a cidade como um direito de todos, né? A cultura, pensada como direito, se inclui também nesse conceito da cidade, em que as pessoas possam ter o direito a participar de manifestações culturais e também de se manifestar de acordo com as suas culturas, com as suas identidades nesse espaço.
E que se inclui esse programa numa série de outros programas da Unicamp, que eu acho importante que sejam citados e que a gente participa também, como, por exemplo, agora a gente vai ter o primeiro vestibular indígena da universidade, né, e nós vamos acolher, a partir do ano que vem, cerca de 70 estudantes indígenas. Portanto, nós já estamos trabalhando numa série de iniciativas para que a gente torne bem evidente a oportunidade que estamos tendo em receber essa cultura indígena aqui dentro, né? Para que eles sejam, de fato, acolhidos, não como nós estamos acolhendo, mas nós estamos recebendo uma oportunidade de troca de saberes como nunca tivemos antes aqui dentro da universidade. Também temos aqui na Unicamp o Observatório de Direitos Humanos, que neste próximo ano, ele se concretiza, isso vem do Pacto de Direitos Humanos, que a Unicamp assinou, e que isso vai ser um trabalho cada vez mais evidente dentro da nossa universidade. E para que tudo isso... também é importante já anunciar que nós estamos lançando, a partir da próxima semana, a chamada para os fóruns permanentes do ano de 2019, que vai estar aberta até 1º de março de 2019. E aí eu quero aproveitar para agradecer à comissão de seleção desses fóruns, que já atuou com a gente neste ano de 2018 e trouxe uma temática riquíssima, que foi discutida aqui no correr desse ano, e que vai novamente nos apoiar nessa seleção. Quero agradecer especialmente a Sônia Mazariol, que está ali, porque desses 15 anos, há 7 anos, ela organiza estes fóruns permanentes, e a logística é gigantesca, a gente não tem ideia, mas tem que articular uma série de coisas. Quero agradecer a equipe aqui do Centro de Convenções, que, além da logística do espaço, ainda faz a gravação e a transmissão online deste evento. Aliás, avisem a todo mundo, está online, no próprio portal da Unicamp vocês encontram o link. Quero agradecer à Secretaria de Comunicação da Unicamp, que faz o registro desse evento também, né? E a equipe administrativa aqui da Diretoria de Cultura, que também fica por trás de tudo isso, para que esses fóruns aconteçam. Portanto, assim, este ano, com todos esses temas, o Fórum completando 15 anos, a gente só tem a agradecer e celebrar, né, porque essas discussões importantes estão aqui sendo levadas e que continuarão, certamente, nos próximos anos. Muito obrigada a todos e todas, e vamos ter um excelente dia de debates. Convidamos para fazer uso da palavra a professora Muriel de Oliveira Gavira, assessora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp, neste ato representando o professor Dr. Fernando Hashimoto, Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Unicamp. Bom dia a todos, pessoal aqui presente, o pessoal online. Temos agora, então, um fórum bastante interessante, bastante atual, bastante relevante, e especialmente a questão, né, do papel da universidade nessas discussões. Então, eu gostaria de parabenizar todos os presentes que vão ter essa oportunidade de discutir essas coisas, né? Também gostaria de dar bom dia à mesa, professor José Marcos, professor Marcelo, a Manu, a todos os palestrantes que vieram aqui, em especial, né, nas suas áreas de pesquisa, nas suas áreas de extensão, discutir, né, questões tão importantes. Parabéns, então, professor José Marcos, toda a organização do Fórum, parabéns à equipe do Fórum, há 15 anos, parabéns ao Fórum, né, 15 anos de trabalho. Eu já tive a oportunidade de organizar alguns fóruns com essa estrutura, é um apoio fantástico que a gente tem, realmente. Facilita muito e nos dá a oportunidade de focar no conteúdo que a gente vai trazer. Muito bem. Então, agradecer também ao pessoal da TV, que está sempre filmando, ajudando a propagar ainda mais essas discussões. Bom fórum a todos nós.
boa discussão, boa reflexão e boas ações de pesquisa e de extensão, e de graduação e de pós-graduação na sequência. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Marcelo Nóbel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Bom dia, é uma satisfação estar aqui nessa abertura desse fórum, festejando aí 15 anos dos fóruns e também com uma temática tão importante como a questão das cidades, que é uma questão interdisciplinar. Muita gente aqui na Unicamp envolvida, muitos institutos, faculdades, centros e núcleos, grupos de pesquisa que trabalham na área. Eu já vou pedir desculpas que eu vou fazer brevemente as minhas palavras, vou ter que escapar rapidamente, que eu estou desenvolvendo a habilidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tenho a posse da Faculdade de Enfermagem marcada às 9 horas. Eu falei que deixasse às 9, que eu vinha para cá, ia sair correndo e atrasava um pouco lá. Então já estou atrasado lá, né? Mas o Zé Marcos insistiu bastante para vir aqui. Eu acho que é importante realmente pela temática e pelo fechamento dos fóruns este ano. A gente tem aqui exemplos, né, que já foram mencionados pelo Zé Marcos, da questão das cidades. Eu vivo aqui hoje em dia a gente tem essa mini cidade, que são os campi, né, da universidade, uma cidade universitária, e só de olhar o que a gente tem aqui de dificuldades, mesmo que, pelo menos aqui, né, não mora ninguém, temos a nossa moradia, mas aqui dentro do campus não mora ninguém, nós já temos um monte de problemas e dificuldades. Temos a questão da mobilidade, da acessibilidade, da segurança, do conforto térmico dos prédios, da adaptação dos prédios. Temos uma série de questões. Eu vejo, por exemplo, aqui, nosso campus é suficientemente pequeno para que as pessoas pudessem estacionar em bolsões e a gente pudesse não ter carros aqui dentro, né? Pudesse ser feito tudo em bicicletas. Mesmo assim, é uma dificuldade, né? As pessoas querem estacionar na porta do seu trabalho, do seu escritório. Nós temos aqui um passivo imenso com a questão da acessibilidade. A gente tem um projeto, foi mandado para o governo do Estado, de aproximadamente somente 15% do campus dá uma acertada nessa questão. Só isso custa da ordem de 55 milhões de reais. Então, hoje em dia, é uma dificuldade de fazer e conseguir. Nós temos um monte de questões internas e eu só posso imaginar o que isso representa depois multiplicado em grande escala, né? Em escalas aí maiores que representam as cidades e as dificuldades que a gente tem que envolvem outras questões também. E nós temos aqui uma oportunidade, que eu acho que é importante destacar. A universidade, há alguns anos, adquiriu um terreno, que é a Fazenda Argentina, que fica aqui do lado, terreno de 1,5 milhão de metros quadrados. E na discussão do que fazer com essa área, a gente decidiu não fazer mais o mesmo, aproveitar a oportunidade e criar na Unicamp um centro, um hub internacional de desenvolvimento sustentável. Então, a nossa ideia e o nosso projeto é fazer um centro internacional para estudos em desenvolvimento sustentável. E aí, aproveitar todo o conhecimento, o know-how da Unicamp para discutir e criar uma cidade desde o início, uma cidade inteligente, né? Uma cidade que possa abarcar todas essas questões de maneira adequada. E esse planejamento já está começando a ser feito com o envolvimento da comunidade, mas a dificuldade é imensa, né? Nós temos aqui sair das pesquisas, muitas vezes da teoria, ir para a prática e realizar esse desenvolvimento, com o envolvimento de todos os atores necessários, é uma tarefa que não é simples, não é trivial e também tem os seus custos, que são difíceis, importantes,
mas que a gente está aí conseguindo caminhos para realizar. Então, temos aqui aspectos práticos no nosso ambiente, no nosso pequeno mundo, mas certamente as questões levantadas aí pelo Zé Marcos realmente são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, do país de uma maneira geral. Então, desejo a todos aqui uma excelente discussão, a oportunidade de realmente colocar essas questões e, mais do que as questões, encontrarmos respostas aqui para um futuro melhor para todos. Obrigado. Encerrada essa cerimônia, agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste fórum. Obrigada, viu, professor? Muito obrigada. Dando sequência aos trabalhos da manhã, convidamos a professora Gisela Cunha para apresentar a convidada e palestrante, professora doutora Hermínia Maricato, que proferirá a conferência intitulada Processos da Produção do Espaço em Grandes Metrópoles. Bom dia a todos e a todas. Antes de apresentar a Hermínia, já convido para que ela suba ao palco, por favor. Bom, Hermínia Maricato dispensa apresentações, mas, mesmo assim, vamos fazer um breve resumo, né, da sua atuação. Hermínia é professora universitária, pesquisadora acadêmica, ativista política, ocupou cargos públicos na Prefeitura da cidade de São Paulo, onde foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano entre 1989 a 92. Formulou a proposta de criação do Ministério das Cidades, onde foi ministra adjunta no período de 2003 e 2005. Sim, esse ministério que está sob forte ameaça. Recebeu o prêmio Rafael Guerras da Federação Pan-Americana de Arquitetos em 2006 e prêmio de Arquiteto do Ano da Federação Brasileira de Arquitetos em 2007. Hoje é professora aposentada. Eu acho que eu não quero me aposentar, porque depois que a gente se aposentar, trabalhar tanto assim, né? Ela é aposentada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde defendeu o mestrado, doutorado, livre docência e foi aprovada no concurso como professora titular. Fundou o LabHab, o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUSP, em 97. Foi coordenadora do curso de pós-graduação da FAUSP entre 98 e 2002, e integrante do Conselho de Pesquisa da USP em 2007. Como ativista política, foi escolhida para defender a proposta de reforma urbana de iniciativa popular junto à Assembleia Constituinte do Brasil em 88. Sim, esta mesmo, Constituição de 88, que também está ameaçada. Muitas ameaças, hein, Hermínia, ao seu currículo. Atualmente, preside o Comitê Nacional do BR Cidades, Fórum por uma Frente Ampla em defesa da construção social de um projeto para as cidades do Brasil. Hermínia tem sua trajetória reconhecida nacional e internacionalmente no âmbito acadêmico e governamental, mas principalmente pelos que lutam e sofrem com nossas cidades excludentes, desiguais e precárias. Acho que esse é o mais importante reconhecimento de toda a sua trajetória. Bom, então, é muito importante, é um privilégio abrir esse fórum com a Hermínia, que também sempre fez o papel de abrir as portas da universidade pública para o debate, né, para a extensão, né, rompeu os muros sempre muito intensos entre as várias camadas sociais que nós temos em nossas cidades. Então,
é um privilégio a gente abrir esse fórum com a conferência de Hermínia Maricato. Obrigada. Olha, fiquei muito feliz de ver o arrazoado aí que precede o programa, né? Porque uma das coisas que eu estou convicta é que... Eu vou levantar, Wagner. Eu não consigo ficar sentada. É porque eu estou convicta, eu tenho viajado muito e eu estou atendendo os convites que me levam a cidades médias no Brasil, porque elas adquiriram protagonismo muito pouco percebido, inclusive, eu acho que o impacto na conjuntura política, né? As cidades médias, e eu cada vez mais fico pensando como é que a gente permitiu que isso acontecesse. O que aconteceu? Que é um ataque especulativo, superlativo que as nossas cidades sofreram a partir de 2008, especialmente. Não sei se a política, sem dúvida, a política governamental, mas não sei se as cidades também em resposta à crise internacional de 2008. E é muito desconhecido o que aconteceu com as cidades. A gente não vê, claro, eu falo muito em faculdade de arquitetura e urbanismo. Tem uma novidade importante. As universidades estão saindo da torre. Isso é fundamental. Isso eu tenho visto no Brasil inteiro, cursos de extensão, trabalho de extensão. Mas, raramente, fora da área de urbanismo, a gente vê um discurso sobre as cidades, por exemplo, incidir nas análises da conjuntura econômica, incidir nas análises da conjuntura política. Vou citar 2013, que tantas análises foram feitas, não é? Então, eu fiquei muito feliz em ver que aqui nós temos uma articulação de várias áreas, não é? E também que nós temos uma ideia de que é preciso combater o analfabetismo urbanístico, um desconhecimento sobre a produção e a ocupação do território brasileiro e das cidades, não é? Para que a gente possa mudar um destino que guarda raízes coloniais e escravistas. Óbvias. Eu estava em Vitória da Conquista no começo da semana passada. Vitória da Conquista, até o final do século XVIII, tinha 3 tribos indígenas. E elas foram dizimadas de uma forma absolutamente cruel. E os últimos desapareceram há 170 anos. Eu falei, é muito pouco tempo. O nosso DNA é de violência. Não dá para estranhar o que está acontecendo. Não é? E isso sem falar em toda isso que eu quero comentar, né? Em toda a produção de uma cidade invisível, que é a cidade da classe trabalhadora, que foi muito bem comentado aqui, né? Então, eu até pensei ontem, né? Ontem eu cheguei de Belo Horizonte, falei, vou preparar aqui porque, afinal, são os colegas e o pessoal da Unicamp, o pessoal de Campinas, dos movimentos sociais, mas eu mantive a mesma palestra, com pouca diferença, de que eu estou fazendo há 1 ano e meio. Então, vocês vão perceber que não foi a conjuntura das eleições que me levou a fazer isso, né? E eu voltei de Belo Horizonte, aonde nós tivemos um encontro estadual, com presença de 13 universidades, 20 cidades, discutindo um projeto para as cidades do Brasil, com a presença de universidades, profissionais e lideranças sociais. O Brasil não parou. O Brasil
da luta pela democracia não parou. Eu quero dizer aqui, fazer meu testemunho aqui para vocês, não é? Bom, eu vou ter que... Acho que eu vou desse lado que tem mais gente aqui. Bom, vamos ver se eu acerto aqui. Opa, errei já, logo de cara. Como é que faz para voltar? Então, bom, antes de mais nada, eu acho que nós temos que falar de conjuntura internacional dos últimos, a partir dos anos 70, e o que aconteceu com o território brasileiro. O Brasil tem mudado muito, mas muito. Eu desconhecia, claro, eu posso dizer, bom, como é que você sabe que está mudando se antes você não conhecia o Centro-Oeste, não conhecia tanto o norte do Brasil, não é? Mas realmente é muita coisa nova, especialmente na rede de cidades no Brasil. Nós tivemos um período de industrialização entre 40 e 80, com urbanização concomitante, diferente do capitalismo central, né? Urbanização intensa e uma industrialização que fez a economia do país crescer 7% ao ano, como o Postman gosta de lembrar, a China da época, né? Nesse período de urbanização intensa, principalmente Nordeste e Sudeste, fluxos migratórios, eu preciso me atualizar com a bibliografia do NEPO, aí eu estava dizendo, né? Fluxos migratórios e principalmente concentrados no Sudeste, não é? O Campolina Diniz, alguns anos atrás, escreveu um texto intermediário entre a concentração no Sudeste e o que nós temos hoje no Brasil, que era a desconcentração concentrada, onde ele fala, deixa eu ver se eu acho o... Ah, está aqui. Onde ele fala da... Cadê a luz, gente? É que se eu apontar para a tela, o povo de lá não vai saber, não vai... Ah, para o computador? Não, é para a luz, eu estou querendo a luz. Olha aqui. Ah, pronto, acertei. Tem que apertar atrás e na frente. Bom, então, você tem, segundo Campolina, uma desconcentração concentrada que pega o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Minas Gerais. E hoje, baseado num trabalho da Tânia Bacelar, que já está desatualizado, nós temos um país dividido ao meio, se eu considerar, por exemplo, alguns indicadores, como o IDH. Quem viu o resultado das eleições deve estar reconhecendo o mapa, não é? Que é bem interessante, né? Um Brasil pobre e um Brasil rico, não é? Mas que está com muita mudança, inclusive a Tânia mostra nos números que o Sudeste foi a região que mais perdeu, a partir de 1970, em termos de valor da produção, valor da transformação industrial. Nós tínhamos, em 1970, só a metrópole de São Paulo ela era responsável por mais de 40% do valor da transformação industrial do Brasil. Vocês imaginem quanto era concentrado. E, a partir do censo que ela usou, é o censo de 2000, nós temos a metrópole com mais de 20%, pouco mais de 20%. Nós temos uma descentralização para o interior do Estado e nós temos uma descentralização para todo o país. Mas o que aconteceu de mais importante para esse mapa, que era concentrado no Sudeste, se tornar isso que vocês estão vendo, foi a ascensão do agronegócio. Nós voltamos a ser um país agrário exportador, não sou eu que digo, né? São nossos colegas da área de economia regional, né? Nós temos, então, uma situação de uma
mudança, não só nos fluxos migratórios, mas na rede de cidades. As metrópoles passam a crescer menos, com exceção das metrópoles do norte e do centro-oeste, e as cidades médias passam a crescer mais em PIB e população. E as cidades médias são muito conservadoras, acho que todo mundo sabe disso, não é? Principalmente para quem está no interior do estado de São Paulo. Não é? Mas não é só aqui, não é? Eu tive recentemente em Erechim, não é? Que é uma cidade do noroeste do Rio Grande do Sul. E lá em Erechim, a gente aprende demais andando pelo Brasil. Eu acho muito importante a bibliografia que a gente usa, mas o que eu tenho visto é que, às vezes, muita gente que usa uma bibliografia de esquerda conhece muito pouco a realidade brasileira e repete as ideias fora do lugar. Não é? Então, a gente precisa realmente tomar um banho de realidade brasileira, latino-americana, para reconstruir um ciclo de reflexão sobre o país e um ciclo de um projeto democrático para o país. Não é? Erechim, caiu uma ficha muito importante, não é? Erechim foi criada no começo do século XX por um decreto do presidente da província que queria fazer uma colonização do território, e ela foi acompanhada de imigração branca, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, com distribuição de terra. Isso faz toda a diferença. Finalmente, eu entendi muito da bibliografia que eu lia e não entendia, que é o que significa a libertação dos escravos sem o acesso à terra, sem que esses escravos fossem libertados, sem o acesso à terra. E aí eu percebi o quanto essa questão de como se deu a libertação dos escravos, como se deu toda a discussão da propriedade privada da terra pela lei de 1850, que começa lá na Constituição de 1824, começa na proibição do tráfico de 1831, uma proibição que é para inglês ver, né? Que é para dar uma resposta para a Inglaterra, mas que não para o tráfico. Não é? E, finalmente, em 1850, a terra é escravizada e o tráfico proibido, e aí funcionou. Mas nós vamos até 88 para libertar a mão de obra. Por quê? Porque os produtores precisavam ou controlar a mão de obra ou controlar a terra. E, acima de tudo, impedir que a terra chegasse na mão dos libertos, ou até, no caso de São Paulo, da imigração branca também. Não é? É uma história comprida essa, né? Não é sobre ela que eu vou falar, mas o que eu queria, eu estou trazendo isso, porque se eu for ali para o noroeste do Rio Grande do Sul, para o sudoeste do Paraná, não é? Eu tenho uma agricultura familiar de um padrão de vida alto, não é? Que produz aves e suínos para exportação. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de grãos, de carne, de celulose, de etanol, de minérios, não é? É uma coisa muito forte, uma certa infraestrutura toda no país que está vinculada a esse papel de agroexportador. E cidades médias que estão ligadas a todas essas atividades. Tudo isso para dizer que é importante a gente reconhecer a mudança no território, em cada região, e há muita diferença há muita diferença entre... E as diferenças, elas não são só na economia, gente.
o Brasil, ele é maravilhoso. Olha, eu estou convicta que tem que dar certo de qualquer jeito. Porque você pega os ecossistemas no sul, depois você vai para a Amazônia, depois você vai para o centro, depois você vai para o Nordeste, é tudo muito incrível, é uma diversidade absolutamente impressionante. Não é? Uma diversidade de riquezas naturais, né? E uma diversidade de população, que é fantástica, a cultura. Não é? Então, eu acho que nós precisamos tomar um banho de Brasil, sabe, para a gente reformular, porque eu acho que é o caso, o novo ciclo. Eu estou dizendo isso desde quem leu. Eu escrevi um livro que foi publicado em 2011, não é? Que é o impasse da política urbana no Brasil. Eu escrevi um texto que chama Nunca Fomos Tão Participativos, em 2007, que eu percebi que aquela forma de participação não estava dando certo, né? Muito institucional. Então, tudo que eu estou falando não... Evidentemente, pode ter uma repercussão na conjuntura atual, mas é coisa que vinha vindo claramente. Quando a gente estuda as cidades, percebe que a correlação de forças no Brasil já estava muito modificada, e em 2013 isso aparece de forma mais expressiva, né? Bom, vamos lá, sou eu que estou mudando. Agora, o que eu vou apertar aqui para não dar... Ótimo. Bom, o processo de industrialização que se deu trazendo os fluxos para as metrópoles, ele se dá com uma classe trabalhadora que se instala sem a atenção do mercado, sem o acesso ao mercado e sem a atenção do Estado. Sem Estado e sem mercado. E eu não estou falando apenas de favelas, que, se a gente for no IBGE, é relativamente pequeno o número, pequeno, né? Em relação à realidade de pessoas morando em favelas, como é o caso aí da Rocinha. Né? Eu estou falando da reprodução da força de trabalho nas metrópoles. É regra. É regra. Ocupação ilegal, porque não resta outra alternativa. Como é que nós vamos criminalizar uma parte da população brasileira? Não sei. Porque não resta outra alternativa. Você não tem... O mercado, gente, o mercado imobiliário residencial no Brasil não atende à classe média. Porque moradia é uma mercadoria especial. Todo mundo precisa de financiamento, a menos que tenha herança, para comprar uma moradia. E para você obter um empréstimo, você tem que ter certas condições. O mercado não trabalha nem com a classe média. Nós estamos vendo aí, no Minha Casa Minha Vida, que o subsídio foi acima dos 3 salários mínimos. E mais da metade da população está abaixo dos 3 salários mínimos. Então, não tem mágica. Nós temos uma população, não é? No município de São Paulo, vamos pegar um município rico, a região metropolitana é outra coisa, 39 municípios. 1/5 da população, antes da crise que eu vou me referir, morava ilegalmente em loteamento. Eu não estou falando de pequena ilegalidade, que é fazer um puxadinho, que isso toda a cidade faz, né? Morava ilegalmente 1/5 da população. Se eu for para municípios da periferia metropolitana, de qualquer cidade brasileira, pega Ananindeua, do lado de Belém, eu vou para 70%, 80% da população. E nós, arquitetos e urbanistas, ficamos discutindo firula na legislação do Código de Obras para aprovar, como condição para você fazer uma moradia legal.
né? Bom, na verdade, então, isto aqui é regra e não exceção nas nossas cidades. Profundamente invisível, essa é que é a verdade. Se não é invisível, porque quando acontece uma tragédia como essa em Niterói, esta semana nós temos alagamento em Vila Velha, no Espírito Santo, e desmoronamento em Niterói. Mas acho que nós estamos tendo desmoronamento em muito lugar do Brasil. É que aí morre um, morre dois, não dá manchete. Mas é normal, vamos lá, até para mostrar isso. Ai, sou eu, sempre esqueço. Eu quero. Eu vou falar. Aponta para lá. Ah, tá. É duro, idade é fogo, gente. Isso aí é Salvador, né? O que é importante mostrar é que não é só a falta de arquiteto e engenheiro. Geólogos, por exemplo. O nosso conhecimento acadêmico não chega na maior parte das nossas cidades. Eu tenho um colega, o Caio Santo Amore, que faz assistência técnica à habitação de interesse social, que ele tem uma aula que chama o arquiteto útil. Eu acho maravilhosa. Por quê? Porque todo o nosso conhecimento é para servir uma minoria da minoria. E as cidades são construídas assim, sabe? Você tem... isso aí é comum, Belo Horizonte, o que tem de gente em risco, Recife, Salvador, Petrópolis, vocês lembram, alguns anos atrás? Vamos lá. Bom, então, o que é importante? Porque isso é muito importante nessa conjuntura que nós estamos vivendo. Eu, inclusive, fiquei pensando, será que não dá para conversar com gente que fala, não, vamos prender todo mundo, 100 mil, né? E falar, vem cá, vamos trabalhar um pouco com dados científicos, vamos trabalhar com dados da realidade. Quantos milhões de pessoas estão morando ilegalmente? Tiveram que ocupar. Ocuparam compulsoriamente, porque não tinham outra saída. Claro, você fala, não, mas os movimentos, tem movimento que é rebelde, quer confrontar a lei. Gente, nós temos 1 milhão de pessoas morando ilegalmente em área de proteção dos mananciais em São Paulo. 1 milhão fora da lei. E eu costumo lembrar, quando um edifício vazio, ocioso, que não cumpre a função social, no centro da cidade é ocupado, comove a sociedade inteira. 1 milhão de pessoas poluindo a água que a cidade inteira bebe e não comove ninguém. Vamos lá. Isso aqui, eu gostei dessa foto do Cal, né? Que mostra exatamente você vê como falar mais do que um discurso, né? O que é a reprodução da força de trabalho e o que é o mercado imobiliário? Separados por uma distância imensa, aí no caso não muito grande, mas separados por uma distância imensa. Quando a gente vai para o Canadá, mesmo para alguns países da Europa, a parcela da população que não tem acesso ao financiamento habitacional é muito menor. No Brasil, alguns momentos na cidade de São Paulo, as minhas pesquisas revelaram que 70% da população não tinha acesso ao mercado. Se eu considerar a renda, se eu considerar o custo de um empréstimo, ou para comprar moradia no mercado. Como é que eu resolvo o problema de uma metrópole que 70% da população está fora do mercado? Onde eu vou arrumar dinheiro para construir moradia para 70% da população por políticas públicas? Claro, o que nós pensamos, algumas décadas atrás,
aliás, os arquitetos, desde 63, quando eles fizeram uma carta, né, sobre a reforma urbana, temos que diminuir o preço da terra. E o preço da terra urbanizada, não é qualquer terra. Mas o que aconteceu desde que nós conquistamos na Constituição a função social da propriedade? Desde que a função social da propriedade foi regulada pelo Estatuto da Cidade. Desde que o Estatuto da Cidade remeteu aos planos diretores a questão da função social da propriedade. Nada! Nem o judiciário conhece a legislação. Já falei isso por TV aberta, então eu posso falar aqui tranquilamente, que eu acho que eu não vou ser processada. A nossa legislação, que nós lutamos muito para conquistar, ela não está em risco agora. Ela nunca foi levada em conta. A pesquisa da Rosana Denaldi mostra 2 municípios no Brasil aplicaram a função social da propriedade com o IPTU progressivo, como manda o Estatuto da Cidade, para conter a especulação, para fazer valer que a terra tem que servir às necessidades sociais, né, numa construção coletiva como as cidades. Vamos lá. Bom, e essa construção feita dessa forma, né, sem conhecimento técnico, sem conhecimento científico, a população de forma surda, muda. Eu fiz um filme que foi apresentado numa SBPC sobre autoconstrução em 75, vocês imaginem, mostrando exatamente como é o processo da autoconstrução, né? Um processo que o pessoal fala, põe mais água no feijão, pega o 13º e vai construindo a casinha, a casa passa para a laje de cima, tal. Mas quem nos ofereceu uma chave para entender bem o papel da construção dessa cidade ilegal da classe trabalhadora foi o Chico de Oliveira, num texto de 72, que essa é a forma que o trabalhador resolve o problema da habitação, porque o custo da moradia não entra no seu salário, não é? Então, nós temos uma força de trabalho barata, que contribuiu com o processo de acumulação do período do crescimento industrial, resolvendo a seu modo pré-moderno, nível quase de subsistência, o problema da moradia. Depois que o trabalhador resolve o problema, que ele entra na primeira laje, ele pode até fazer a casa dele render. E aí ele entra também no campo um pouco especulativo, né? Constrói alguma coisa e aluga, por exemplo. Isso é fato, né? Bom, mas esse processo ele acaba comprometendo rios, lagos, praias, todo o sistema hídrico, que é o que é complicado. Vamos em frente. Por quê? Porque quando esse processo se dá, por exemplo, no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, me pediram uma ajuda num projeto de saneamento da Bahia. E aí o problema foi lá e nos levou para a forma de uso e ocupação do solo e para a moradia. Os caminhões de coleta de lixo não conseguem entrar na maior parte dos bairros densamente ocupados no Rio de Janeiro para retirar o lixo. Então, a rede hídrica é vetor de condução do lixo, não é? Isso no Brasil inteiro. Mas na Guanabara isso apareceu, vamos em frente, mais claramente. Isso aí é a Baía da Guanabara, né? Que os alemães foram lá
treinar para as Olimpíadas e ficaram tão assustados, com medo de cair naquela água, e apareceu num jornal na Alemanha o fato de que a Baía da Guanabara era incrivelmente poluída, né? Mas tudo resultante desse processo de uma parte da cidade ser construída. Todo mundo fala, né, quando a gente dá entrevista, falta planejamento nas cidades brasileiras. Não falta, não. Não falta plano, não. E não falta lei. Nós vamos ver isso. Falta cumprir, falta estender, falta combater a desigualdade. Falta deixar de enxergar uma parte da população. Vamos lá. Isso é a área de proteção dos mananciais em São Paulo. Ela é protegida por lei federal, estadual e municipal. Gostou? E não adianta, porque o povo não evapora depois da jornada de trabalho. E aí ele vai para onde? Para terras que não interessam ao mercado imobiliário. Vamos em frente. Eu quero, então, passar para o passado. Vamos comentar. Gente, isso já estava preparado, não tem nada a ver com as eleições. Isso tem, inclusive, muitas dessas coisas já estão escritas, antes de 2013. Né? Por que eu acho importante trazer o ciclo virtuoso das prefeituras democráticas e populares para a nossa discussão? Primeiro, porque eu sou arquiteta e urbanista e nós trabalhamos com propostas, não só com diagnósticos, não só com análises críticas. Nós achamos que a democracia se constrói, sim, com utopias, com propostas. Não é? Nos anos 70, nós lutamos contra a ditadura, criamos o Movimento Nacional de Reforma Urbana. Naquele período, no final do período, nós criamos partidos, tiramos partidos da clandestinidade, criamos centrais sindicais, centrais de movimentos populares. Nós estávamos organizados capilarizadamente nos bairros. É uma situação muito diferente do que aconteceu 20 anos depois, não é? Quando a maior parte dos partidos e dos movimentos acabaram indo para a esfera institucional, para os mandatos, não é? Para os conselhos institucionais. Não é? Nós tínhamos uma academia que fez uma leitura da cidade, que nós estamos devendo de novo agora. Eu gosto de citar o São Paulo, Crescimento e Pobreza, que é um livro que marcou a nossa trajetória na academia, um livro que reuniu as expensas da Fundação Ford, Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Chico de Oliveira, Elza Bercó, Lúcio Kovarik, e outros tantos, né, o Vinícius Caldeira Brant, né, que mostrou o que o São Paulo Crescimento e Pobreza mostrou? Mostrou que São Paulo era aquela pujança impressionante, era aquela coisa que crescia, muita gente falava, é a locomotiva carregando o Brasil, não é? Mas que havia uma classe trabalhadora nas cidades, e que vivia de um determinado modo. O livro explorava isso, inclusive dados demográficos, não é? Mas nós tivemos, então, intelectuais, nós tivemos as comunidades eclesiais de base e nós tivemos um sindicalismo de um novo tipo, que era o sindicalismo que vinha... Era o sindicalismo de uma indústria de eletrônicos e automóveis, uma indústria moderna para a época, né? Então, até 85, nós éramos proibidos de eleger prefeitos de capitais e governadores. E nós, organizados no Fórum de Reforma Urbana, começamos
a fazer experimentações em prefeituras de importância secundária, principalmente nas regiões metropolitanas, mas teve o caso de Lages também em Santa Catarina, nesse período, né? Vamos em frente. Isso que eu chamo de ciclo virtuoso, que a gente precisaria estudar melhor, e eu preciso tirar um tempo, mas... bom, enfim. Como? Para acabar? Não, vamos correr, então. Então, o que foi o ciclo virtuoso? Orçamento participativo, que é a coisa mais importante que eu acho que está sendo recuperada em alguns lugares. Aqui em São Paulo, a moçada da periferia que quer manter a lei de fomento à cultura está fazendo uma briga muito interessante para manter o orçamento na área de cultura, né? A urbanização de áreas precárias, aquela cidade ignorada era a nossa prioridade. Eu vou falar sobre esses dois. Os corredores de ônibus começaram em Curitiba, com uma turma técnica de engenharia muito legal. Foram para o exterior, receberam o nome de Bus Rapid Transit e voltaram para cá. Tem até estrangeiro dando consultoria para instituir BRT nas prefeituras do Brasil. Mas um novo arcabouço legal e muita participação institucional via conselhos. Vamos em frente. Ai, gente, eu não vou conseguir. Acho que nós vamos ter que passar rápido. Urbanização de favelas, áreas precárias, aquela cidade autoconstruída, lá nós vamos levar, abrir rua para entrar